Olá a todos que estão assistindo essa apresentação. Meu nome é Damiana. Meu nome é Mônica. Somos estudantes da UFRB, do campus Setens, em Feira de Santana, do curso de Educação do Campo com habilitação em Ciências da Natureza. Bom, o curso da Educação do Campo ele é de acordo com a Pedagogia da Alternância de Paulo Freire. Funciona entre dois tempos, o tempo universidade e o tempo comunidade. No tempo universidade são estudados assuntos teóricos e no tempo comunidade são aplicados esses assuntos teóricos na comunidade onde cada aluno reside. Bom, o tema do nosso trabalho é o protagonismo do estágio nos espaços não escolares na formação do educador do campo. E o que seria exatamente esses espaços não escolares? Para explicar para vocês um pouco essa questão, Gon 2005, ela diz que compreende-se os espaços não formais como aquele que se aprende no mundo da vida, via processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas. E para reforçar essa fala de Gon, Gadot 2005, ele diz que o aprendizado ele pode ser adquirido em espaço independente de normas e notas a serem alcançadas, e que é necessário o respeito entre ambos os lados, pois a educação não formal ela pode contribuir muito para a educação formal, mas ela não pode substituí-la. Ou seja, a educação não escolar ela vem para agregar a formação formal. A proposta do estágio, do componente de estágio nos espaços não escolares, é proporcionar aos discentes um contato direto com os movimentos sociais, proporcionando, desenvolvendo, na verdade, um espírito político-social e de liderança por luta na conquista de políticas públicas e emancipação política dos sujeitos do campo. Então, desse modo, nós destacamos os espaços não formais de ensino como o primeiro passo de formação do indivíduo dentro de uma sociedade. Daí nós ressaltamos que a importância das instituições não formais ela é imprescindível para a formação, pois ela é a principal fonte de representatividade e formação dos sujeitos enquanto pessoa civil. O objetivo do nosso trabalho ele é discorrer sobre a relevância deste componente, o componente do estágio na escolar para a formação dos educandos a partir das vivências em espaços onde o estágio foi aplicado, onde o estágio não escolar foi aplicado, que no caso foi o Movimento de Organização Comunitária, no MOC, e na Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar no estado da Bahia, FETRAF, Bahia CUT. Ambos são instituições de Feira de Santana. Esse estágio ele teve uma carga horária de 136 horas, sendo que 68 horas elas foram cursadas durante o tempo universidade e as outras 68 horas no campo de atuação, no caso os ambientes não formais de estágio, durante o tempo comunidade. Então, essas horas elas foram divididas em 4 etapas. A primeira etapa foi desenvolvido o planejamento das atividades. Na segunda etapa foi feita a observação participante, que é o diagnóstico prévio do local de estágio. E a terceira etapa é a ação formativa, o acompanhamento e desenvolvimento das atividades propostas no plano de trabalho. E por fim, a quarta etapa, que é onde é feita toda a socialização das atividades, de tudo que foi aplicado, todas as atividades que foram realizadas no seminário integrador após o retorno ao tempo universitário. As principais atividades realizadas foram análise documental do histórico da FETRAF e do MOC, para a compreensão dos processos organizativos da instituição, levantamento e análise de dados e resultados decorrentes do reconhecimento da realidade do espaço social. Também foram disponibilizados, no caso do MOC, livros de autoria própria, para justamente a gente se interagir, se informar do que é realmente o MOC,
e das contribuições dele, de como era o funcionamento para com os sujeitos do campo. Também foi desenvolvida a concretização dos planos das atividades e do projeto de estudo. Também foi desenvolvida reflexões, sistematização de conhecimento sobre as questões do trabalho pedagógico nos espaços não escolares, a elaboração de síntese, de relatório, através das reuniões, as visitas técnicas a locais, elaboração de relatórios, inclusive que eu quero ressaltar o de Serrolândia, elaboração e aplicação de oficina de etnociências, jornada pedagógica no município de Serra Preta também. Teve também a ficha pedagógica, a construção da ficha pedagógica no município de Serrolândia. Enfim, essas foram algumas das atividades que foram construídas por nós. Desse modo, foi possível analisar, a partir do estágio, nos espaços não escolares, que o campo ele deve ser tomado como fonte de partida para a construção do conhecimento científico, para que os espaços não formais de ensino, como as associações da comunidade, pudessem trabalhar em conjuntura com os espaços formais, trabalhando a partir da história da educação do campo. Ressaltando o longo processo histórico das lutas dos movimentos sociais e da sociedade civil em busca dos direitos dos sujeitos do campo. O respeito pela terra e pela água a partir do trabalho com a identidade do sujeito e o senso de pertencimento ao seu território, vislumbrando sempre o campo e o sujeito em que nele está inserido, como papel importante para a transformação social. Assim, a gente destaca que a partir da realização do estágio nos espaços não escolares, foi possível ter uma percepção de leque de possibilidades que a proposta do curso de educação do campo traz para os sujeitos envolvidos e como é de suma importância o pensar e o transformar os ambientes comunitários em organizações comunitárias da sociedade civil. Então, portanto, o estágio supervisionado em espaços não escolares teve como finalidade formar profissionais de educação capazes de compreender os processos educacionais, não só em escola, mas também em outros espaços que ultrapassam a dimensão da escolarização. Desta forma, entendemos que o componente de estágio nos espaços não escolares ele tem o seu papel, a sua importância para a formação de educadores do campo, articulada à vivência dos movimentos sociais de luta pela terra. Para finalizar, a gente queria dizer que levamos como fonte de conhecimento, acima de qualquer conteúdo científico estudado durante o componente de estágio, a aprendizagem de ouvir as necessidades do outro e do seu lugar e do seu espaço. E também a importância do trabalho em conjunto como forma de solucionar os obstáculos que surgem dentro de uma comunidade, dentro de uma instituição, dentro de um espaço social. Então, nossa fonte de aprendizagem foi essa. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho